Confissões, por Santo Agostinho. Tradução pela editora Vozes. Publicação pela Folha de São Paulo. Livro 6º. Entre amigos. 1. Amor de mãe. Oh, esperança minha desde a mocidade, onde estáveis e para onde vos apartastes? Não fostes vós quem me criou, quem me distinguiu dos animais da terra e me fez mais sóbrio do que as aves do céu? E contudo, caminhava por trevas e resvaladouros e vos procurava fora de mim, sem descobrir o Deus do meu coração. Tinha chegado à profundeza do mar. Desconfiava e desesperava de encontrar a verdade. Minha mãe, forte na piedade, já tinha vindo ao meu encontro, seguindo-me por terra e por mar, com a segurança posta em vós, no meio de todos os perigos. Era ela que, nos riscos dos mares, incutia coragem aos próprios marinheiros que costumam animar os inexperientes navegadores do abismo quando se perturbam. Prometia-lhes a chegada a salvamento, porque vós, em visão, lhe havíeis prometido isso. Encontrou-me em grave perigo, na desesperação de buscar a verdade, mas, enfim, descobrindo-lhe que já não era maniqueísta e que também ainda não era católico, não saltou de alegria, como quem ouve qualquer nova imprevista, apesar de já estar sossegada por eu abandonar parte da minha miséria, que a fazia chorar por mim como por um morto. Que havíeis de ressuscitar. Minha mãe oferecia-me a voz, no esquife do pensamento, para que dissesseis a este filho de viúva: jovem, eu te digo, levanta-te. E para que ele revivesse, começasse a falar e o entregasseis à mãe. Não foi, portanto, com imoderado júbilo que seu coração estremeceu ao ouvir que em grande parte me tinha convertido, graça que ela todos os dias vos pedia com lágrimas. Ainda não havia alcançado a verdade, mas já me tinha arrancado do erro. Tendo a certeza de que vós, que lhe prometestes a graça total, me daríeis o que faltava, respondeu-me com grande calma e com o coração cheio de confiança que esperava em Cristo que, antes de partir desta vida, me havia de ver fiel católico. Foi isto que me disse. Mas, diante de vós, ó fonte de misericórdias, aumentava cada vez mais as súplicas e lágrimas, para que apressasseis o vosso auxílio e iluminasseis as minhas trevas. Por isso corria com mais diligência à igreja,
ficando suspensa dos lábios de Ambrósio, como de uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Ela amava este homem como um anjo de Deus, porque sabia que fora ele quem me tinha levado a flutuar nesta dúvida. Antevia, com absoluta certeza, que eu ia passar da doença para a saúde, depois de sofrer de permeio um perigo mais grave, o dessa dúvida, que era o paroxismo das enfermidades que os médicos chamam estado crítico. Dois. A obediência de Mônica. Assim, trazendo papas, pão e vinho puro, como na África costumava fazer, levando-os para junto das sepulturas dos santos, foi impedida pelo hostiário. Apenas soube que o bispo tinha proibido tal costume, tão piedosa e submissamente se conformou, que me admirei de que ela começasse antes a reprovar o seu hábito e não a discutir semelhante proibição. É que o seu espírito não estava perturbado pela embriaguez, nem o amor do vinho a incitava ao ódio da verdade, como a muitos homens e mulheres que, ante um cântico de sobriedade, experimentam a mesma náusea que os ébrios diante de uma bebida aguada. Mas, trazendo a cesta com as iguarias usuais para comer e distribuir, não bebia mais que um pequeno copo de vinho, temperado segundo seu paladar bastante sóbrio, para em nada desdizer da sua dignidade. E se havia muitas sepulturas de mortos a honrar daquele modo, levava sempre o mesmo copo, usando-o em toda parte, de tal maneira que não só já estava muito aguado, mas até bastante quente, e distribuindo em pequenos tragos por todos os seus que se achavam presentes, porque buscava a piedade e não o prazer. Todavia, apenas soube que aquele ilustre pregador e bispo, tão amante da piedade, proibira semelhante prática, ainda aos que a faziam com sobriedade, para que não se oferecesse ocasião aos ébrios de se embriagarem, e porque tais espécies de parentais eram muito semelhantes à superstição dos pagãos, de boa vontade se absteve dela. Em vez de um cesto cheio de frutos terrestres, aprendeu a levar aos túmulos dos mártires um coração cheio de puríssimos desejos. Dava aos necessitados tudo o que podia. Assim, celebrava ali a comunhão com o corpo do Senhor, pois à imitação de sua paixão foram imolados e coroados os mártires. Mas parece-me, Senhor Deus meu, e assim o vê o meu coração na vossa presença, que talvez minha mãe não tivesse cedido ao corte desse costume, se outro, a quem não respeitasse como a Ambrósio, lhe proibisse. De fato, tinha-lhe ela muito amor por me ter salvo, e Ambrósio estimava pela solicitude tão religiosa com que praticava fervorosamente as boas obras e frequentava a igreja. Por isso, muitas vezes, ao ver-me, irrompia em louvores, felicitando-me por ter tal mãe. Não imaginava ele o filho que ela tinha em mim. O homem que duvidara de tudo aquilo
e que julgava impossível encontrar o caminho da vida. Três. O trabalho de Ambrósio. Eu ainda não gemia por vós ao rezar, para que me acudisseis, mas meu espírito estava inclinado a procurar-vos e inquieto por discutir. Ao ver o próprio Ambrósio honrado com tantos poderes, tinha-o na conta de homem feliz, segundo o mundo. Só me parecia dura a sua vida de celibato. Não aprendera a julgar, nem experimentar ainda a esperança que o animava, nas lutas travadas contra as tentações do seu alto cargo. Não tinha eu experiência da consolação nas diversidades e do paladar íntimo do coração com que ele saborosamente ruminava o pão dos vossos gozos. Por seu turno, também ele não conhecia as minhas agitações, nem a cova onde eu perigava cair, pois não lhe podia perguntar, como desejava, o que queria. As multidões dos homens de negócios, a quem ele acudia nas dificuldades, impediam-me de o ouvir e de lhe falar. No pouquíssimo tempo em que não estava com eles, refazia o corpo com o alimento necessário ou o espírito com a leitura. Mas quando lia, os olhos divagavam pelas páginas e o coração penetrava-lhes o sentido, enquanto a voz e a língua descansavam. Nas muitas vezes que me achei presente, porque a ninguém era proibida a entrada, nem havia o costume de lhe anunciarem quem vinha, sempre o via ler em silêncio, e nunca de outro modo. Assentava-me e permanecia em longo silêncio. Quem é que ousaria interrompê-lo no seu trabalho tão aplicado? Afastando-me finalmente. Imaginava que, nesse curto espaço de tempo em que, livre do bulício dos cuidados alheios, se entregava a aliviar a sua inteligência, não se queria ocupar de mais nada. Lia em silêncio, para se precaver, talvez, contra a eventualidade de lhe ser necessário explicar a qualquer discípulo, suspenso e atento, alguma passagem que se oferecesse mais obscura no livro que lia. Vinha, assim, a gastar mais tempo nesse trabalho e a ler menos tratados do que desejaria. Ainda que a razão mais provável de ler em silêncio pudesse ser para conservar a voz, que facilmente lhe enrouquecia. Mas fosse qual fosse a intenção com que o fazia, só podia ser boa, como feita por tal homem. O certo é que nenhum ensejo se me oferecia de indagar o que desejava saber de tão santo oráculo vosso, qual era o seu peito, senão quando lhe ouvia algumas breves palavras. Mas aquelas minhas ânsias devorantes precisavam de encontrá-lo muito desocupado, para com ele se abrirem largamente. Jamais assim o achavam. É certo que todos os domingos o ouvia expor fielmente ao povo a palavra da verdade, convencendo-me cada vez mais de que se podiam desatar todos os nós das calúnias sagazes que teciam contra os livros divinos
aqueles que me enganavam. Logo soube também que esta verdade, o homem foi criado por vós à vossa imagem, não era interpretada pelos vossos filhos espirituais, que pela graça regenerastes na Santa Mãe Igreja, de modo a acreditarem e vos julgarem encerrado na forma de corpo humano. Eu, que nem sequer levemente ou por enigma suspeitava o que era a substância espiritual, contudo, alegrei-me e envergonhei-me de ter ladrado durante tantos anos, não contra a fé católica, mas contra ficções tecidas de pensamentos corruptos. Tinha sido temerário e ímpio, precisamente por haver caluniado e falado de verdades que deveria ter procurado conhecer. Vós, porém, que viveis tão alto e tão perto de nós, tão escondido e tão presente, que não possuís uns membros maiores e outros menores, mas estáis todo em toda a parte. Não sois espaço, nem sois certamente esta forma corpórea. Vós criastes o homem à vossa imagem, e contudo ele, desde a cabeça aos pés, está contido no espaço. Quatro. A letra e o espírito. Se não compreendia, portanto, como é que o homem poderia ser imagem vossa, a minha obrigação era bater à porta e perguntar-vos como se deveria crer, e não responder com insultos, como se tal crença fosse como eu supunha. O desejo de saber o que havia de aceitar como verdadeiro roía tanto mais fortemente o meu interior, quanto mais me envergonhava de ter sido iludido e enganado durante tanto tempo, com a promessa da certeza de ter, como um desatino e animosidade pueris, pairado tanto de inúmeras coisas incertas, como se fossem verdadeiras. Depois vi a razão por que eram falsas. O certo é que, sendo elas assim, considerei-as outrora como irrefutáveis, quando em cegos debates acusava a vossa Igreja Católica. Embora não estivesse ainda convencido de que ela ensinasse a verdade, sabia, contudo, ao certo, que não ensinava aquilo de que a acusava. Assim me convertia, ó meu Deus, confundindo-me e alegrando-me por a única igreja verdadeira, corpo do vosso Filho único, onde em criancinha me ensinaram o nome de Cristo, não gostar de bagatelas infantis. Rejubilava por não existir entre a sua doutrina tão sã o erro de vos circunscrever ao Criador de tudo, sob a figura dos membros humanos, a um espaço que, apesar de sumo e amplo, seria, contudo, limitado. Alegrava-me também de ver que já não propunham-me a leitura dos antigos escritos da lei e dos profetas, com a mesma panorâmica em que, tempos antes, me pareciam absurdas tais doutrinas, quando arguía os vossos santos, na suposição de que os interpretavam assim. Cheio de gozo, ouvia muitas vezes a Ambrósio dizer nos sermões ao povo
como que a recomendar diligentemente esta verdade. A letra mata e o espírito vivifica. Removido assim o místico véu, desvendou-me espiritualmente passagens que, à letra, pareciam ensinar o erro. Ele nada dizia que me desagradasse, embora tivesse afirmações que eu ainda então ignorava se eram ou não verdadeiras. Abstinha o meu coração de qualquer afirmativa, com medo de cair no precipício. Mas essa suspensão matava-me ainda mais, porque desejava estar tão certo do que não via, como de 7 mais 3 serem 10. Não era eu tão louco que imaginasse poder alcançar esta evidência. Mas, como isto, desejava entender todas as demais coisas. As corpóreas, que não tinha presente aos sentidos, e as espirituais, que só por meio de formas corpóreas poderia conceber. Se acreditasse, poderia ter obtido a cura. Assim, o olhar, jamais purificado da minha inteligência, dirigir-se-ia, de algum modo, para a vossa verdade sempre constante e indefectível. Costuma suceder ao doente que consultou um médico desprestigiado ter depois receio de um médico bom. Assim acontecia à saúde de minha alma, que não podia curar-se senão crendo. Porque temia crer o que era falso, recusava deixar-se curar, resistindo às vossas mãos, ó divino médico, que fabricaste o remédio da fé e o derramastes em todas as enfermidades do mundo, dando-lhe a ela tão grande autoridade. Cinco. O valor da Bíblia. Entretanto, preferindo a doutrina católica, já sentia então que era mais razoável e menos enganoso sermos obrigados a crer o que não demonstrava, quer houvesse prova, mesmo que esta não fosse para o alcance de qualquer pessoa, quer não houvesse. Seria isto mais sensato do que zombarem de crença os maniqueístas, apoiados em temerária promessa de ciência, para depois nos mandarem acreditar em inúmeras fábulas tão absurdas que não podiam prová-las. Em seguida, ó Senhor, tocastes e dispusestes a pouco e pouco a minha alma, ao considerar os muitos fatos em que acreditava sem os ver nem presenciar na sua realização. Tais eram os inúmeros acontecimentos da história dos povos, a infinidade de notícias de lugares e cidades que não visitara, muitos conhecimentos recebidos dos amigos, dos médicos, de tantos e tantos homens, e de outras muitas coisas em que temos de crer, sob a pena de nada podermos realizar nesta vida. Enfim, com que fé inflexível acreditava serem meus os pais de que nasci.
e podê-lo-ia saber se não acreditasse no que ouvia? Então, ao considerar tudo isso, me convencestes de que não eram dignos de censura os que acreditavam em vossos livros, reconhecidos com tanta autoridade em quase todos os povos. Censuráveis eram os que não criam. Por isso não lhes devia dar ouvidos. Se por acaso me dissessem: como sabes que tais livros foram entregues ao gênero humano pelo Espírito do único Deus verdadeiro e infalível? Ora, era isto precisamente o que havia de crer. Porque nenhum ataque das inumeráveis controvérsias e calúnias que lera em filósofos entre si desavindos me pôde arrancar a fé. Por isso nunca deixei de acreditar na vossa existência, apesar de ignorar o que éreis e desconhecer que o governo das coisas humanas vos pertence. Acreditava nisto. É verdade. Mas umas vezes com mais firmeza, outras com mais frouxidão. Porém, sempre acreditei que existíeis e cuidáveis de nós, não obstante ignorar o que devia pensar da vossa substância, ou que caminho nos levaria ou reconduziria a vós. E assim, apesar de estarmos doentes para alcançar a verdade com a transparência da razão, e por isso nos ser necessária a autoridade dos livros santos, já principiara, contudo, a crer que de modo nenhum consideríeis a autoridade tão prestigiada à Escritura em toda a terra, se por meio dela não quisesseis que acreditassem em vós e vos procurassem. Portanto, já atribuía à elevação dos mistérios as obscuridades que na Sagrada Escritura me costumavam impressionar, conquanto tivesse ouvido muitas explicações verossímeis a esse respeito. A veracidade bíblica parecia-me tanto mais venerável e digna de fé sacrossanta, quanto era claro que, possuindo a Escritura a qualidade de ser facilmente lida por todos os homens, reservava a dignidade dos seus mistérios para uma percepção mais profunda. Com palavras claríssimas e em estilo simplicíssimo, dá-se a todos e estimula a vontade dos que não são levianos de coração, para a todos receber no seu seio comum e só transportar pela porta estreita poucas almas para vós. Estas, porém, são muitas mais do que as que levaria se ela não brilhasse no elevado píncaro da autoridade e não atraísse as multidões ao regaço da santa humildade. Pensava nisto e me assistíeis. Suspirava e me ouvíeis. Flutuava e me governáveis. Seguia pela estrada larga do mundo e não me desamparáveis. 6. A miséria da ambição. O encontro do mendigo.
Eu, a aspirar às honras, às riquezas, ao casamento, e vós, a vos rirdes de mim. Sofria nestas ambições dificuldades bem amargas. Vós me éreis tanto mais propício quanto menos consentíeis que me fosse agradável tudo o que não éreis vós. Vede o meu coração, ó vós, Senhor, que quisestes que recordasse estas verdades e vô-las confessasse. Agora anda unida a vós esta alma que arrancastes do visco tenaz da morte. Como era miserável! Picáveis a parte mais sensível da ferida, para que, deixando tudo, voltasse para vós, que estais acima de todas as coisas. Sem vós, nada existiria. Pungieis a ferida para que eu me convertesse e ela curasse. Como era miserável! E como procedestes para que sentisse a minha desgraça, naquele dia em que me preparava para declamar louvores ao imperador. Neles mentiria muito, e os que o sabiam apoiavam o mentiroso. Meu coração agitava-se com estes cuidados e ardia na febre de pensamentos corrompidos quando, ao passar por um bairro de Milão, reparei num pobre mendigo, já ébrio, julgo eu, mas humorístico e alegre. Gemi e falei aos amigos que me acompanhavam das muitas angústias provenientes das nossas loucuras. Com todos os esforços, quais eram os que então me preocupavam, carregado sob o aguilhão das paixões, com o peso da minha desgraça, que aumentava ao arrastá-lo, só queríamos chegar à alegria segura, aonde já tinha chegado, primeiro que nós, aquele mendigo, e aonde nunca talvez chegaríamos. Dirigia-me para aquilo mesmo que ele já alcançara, com poucas moedas pedidas de esmola, isto é, para a alegria da felicidade temporal, dando voltas e rodeios trabalhosos. Não possuía o ébrio, é certo, a alegria verdadeira. Mas com tais ambições, eu a buscava muito mais falsamente. Ele, com certeza, andava alegre. E eu, preocupado. Ele vivia seguro. E eu, cheio de inquietações. Se alguém me perguntasse se preferia andar alegre ou perturbado, responderia: andar alegre. Se, porém, de novo me interrogasse se antes queria ser como o ébrio ou como eu era, escolheria viver acabrunhado por cuidados e temores. Mas faria isto por maldade ou talvez com razão?
É claro que não me devia antepor a ele por ser mais culto, pois da ciência não tirava alegria. Antes, pelo contrário, procurava com ela simplesmente agradar aos homens, não para os instruir, mas só para lhes ser agradável. Era por isso que quebráveis os meus ossos com a vara da vossa justiça. Afastem-se, pois, da minha alma os que lhe brandam. O que importa é que haja motivo para a alegria. Aquele mendigo folgava na embriaguez. Tu ambicionavas a alegria na glória. E em que glória, Senhor? Naquela que não está em vós. Porque aquela alegria não era verdadeira, assim como não era a glória. Esta ia agitando cada vez mais o meu espírito. O ébrio curaria ainda, naquela noite, a sua embriaguez. E eu já me deitara e erguera com a minha, e com ela me havia de deitar e erguer. E reparai, Senhor, por quantos dias. Importa saber a razão por que cada um se alegra. Conheço e vejo que a alegria de esperança fiel dista infinitamente daquela vaidade. Também entre o ébrio e mim havia grande diferença. Sem dúvida, ele era mais feliz. Não só porque transbordava de hilaridade, porém eu era devorado por ansiedades, mas porque ele adquirira o vinho desejando prosperidades aos seus benfeitores, enquanto eu procurava a ostentação com a mentira. Disse, então, muita coisa nesse sentido aos amigos, e muitas vezes, em casos semelhantes, examinava como me corria a vida. Encontrava-me infeliz, afligia-me, multiplicava a mesma dor. Se me sorria alguma aventura, sentia náuseas em apanhá-la, porque ela voava no mesmo instante em que a ia agarrar. Sete. A amizade de Alípio. Os que convivíamos em boa amizade lamentávamos-nos no meio destas reflexões. Falava mais intimamente destes assuntos, sobretudo com Alípio e Nebrídio. Alípio nascera no mesmo município que eu. Seus pais eram de gente principal da cidade e ele era mais novo do que eu. Fora meu aluno quando comecei a ensinar na nossa terra e depois em Cartago. Estimava-me muito por lhe parecer bom e sábio, e eu apreciava-o pela índole inclinada à virtude, que já brilhava em tenra idade. Porém, o abismo dos costumes cartagineses, onde fervem os espetáculos frívolos, engolfara-o na loucura dos jogos circenses. Quando se revolvia desgraçadamente nesse abismo, sendo eu ali professor de retórica numa escola pública, ainda não me ouvia, como mestre,
por causa de uma desavença que se levantara entre mim e o pai. Descobrindo que amava o circo funestamente, angustiava-me dolorosamente, por me parecer que ia perder, ou já perdera, tão bela esperança. Mas eu não tinha nenhum poder conferido pela estima da amizade, ou ao menos pelo direito de mestre, para o repreender e fazer recuar, dando-lhe qualquer castigo. Julgava que compartilharia da mesma ideia do pai, a meu respeito. Mas não. Pondo de parte neste assunto a vontade paterna, começou a cumprimentar-me. Vinha às minhas aulas, ouvia alguma coisa e partia. Mas já me fugia da memória tratar com ele, para não se perder um talento tão precioso na paixão cega e impetuosa de jogos fúteis. Vós, porém, ó Senhor, que presidis ao governo de tudo o que criastes, não vos esquecestes do que havia de ser, entre os vossos filhos, ministro dos sacramentos, para que vos fosse atribuída abertamente a sua emenda, a realizastes por meu intermédio, mas sem eu saber. Um dia, estando eu sentado num lugar de costume, com os alunos diante de mim, chegou, saudou-me, sentou-se e prestou atenção ao assunto de que se tratava. Tinha em minhas mãos, por acaso, o texto da lição. Ora, ao explicá-lo, para compreenderem com mais agrado e clareza o que expunha, pareceu-me oportuno juntar à comparação dos jogos do circo uma crítica mordaz aos que eram escravizados por tal loucura. Mas vós sabeis, ó meu Deus, que eu não pensava, então, em curar o Alípio daquela peste. Todavia, caiu em si e pensou que tinha dito aquilo por sua causa. O que outro tomaria como motivo para me censurar, tomou ele como causa para se censurar a si mesmo e para me estimar com maior ardor. Já outrora, dissereis e escrevereis em vossos livros: repreende o sábio e amar-te-á. Eu não o repreenderia, mas vós vos servis de todos, uma vez sabendo-o eles, outras não, segundo a ordem justa que conheceis. Fizestes do meu coração e da minha língua carvões ardentes com que queimaríeis e curaríeis esse espírito corrupto, mas de tão prometedora esperança. Cale os vossos louvores quem não atenta na vossa misericórdia, por mim confessada desde a medula do meu ser. O caso é que, após estas palavras, escapou-se de um fosso tão profundo, onde gostosamente se ia enterrando e cegando com a ânsia de gozo, e remoçou a alma com a temperança corajosa, retirando-se de todas as baixezas do circo, onde nunca mais voltou. Convenceu depois o pai relutante a que me contratasse como mestre. Aquele, cedendo, fez-lhe a vontade. Começando de novo Alípio a ouvir-me,
Foi comigo envolvido pela superstição, amando nos maniqueístas a ostentação da continência que julgava verdadeira e sincera. Esta era, porém, malvada e sedutora, cativando as preciosas almas, ainda não experimentadas na estimativa da sublimidade do bem, e facilmente enganadas pela aparência de uma virtude, afinal fingida e falsa. Oito. Quem ama o perigo. Sem de modo nenhum abandonar a carreira mundana que seus pais lhe pintaram mágica, partira, antes de mim, para Roma, a estudar direito. Aqui deixou-se arrebatar incrivelmente pela excessiva avidez dos espetáculos dos gladiadores. Detestava, a princípio, por completo, tais divertimentos. Uma vez, alguns amigos e condiscípulos, ao voltarem de um jantar, encontraram-no por acaso no caminho e levaram-no com amigável violência ao anfiteatro para assistir aos jogos cruéis e funestos daquele dia. Ele recusava com veemência e resistia, dizendo: por arrastardes a esse lugar e lá colocardes o meu corpo, julgais que podereis fazer com que o espírito e os olhos prestem atenção aos espetáculos? Assistirei como ausente, saindo assim triunfante de vós e mais dos espetáculos. Ouvindo estas palavras, levaram-no consigo ao anfiteatro sem mais demora, com o desejo, talvez, de observar se era capaz de cumprir a promessa. Apenas lá chegaram, ocuparam os lugares que puderam. Tudo fervia nas paixões mais selvagens. Ele, fechando as portas dos olhos, proibiu ao espírito de cair em tais crueldades. Oxalá tivesse também tapado os ouvidos. No incidente da luta, um grande clamor saído de toda a multidão sobressaltou-o terrivelmente. Vencido pela curiosidade e julgando-se preparado para desprezar e dominar a cena, fosse qual fosse, abriu os olhos. Imediatamente foi ferido na alma por um golpe mais profundo do que havia recebido no corpo o gladiador, a quem desejou contemplar. Caiu mais miseravelmente do que aquele por cuja queda se tinha levantado o clamor. Entrou-lhe estes pelos ouvidos e abriu-lhe os olhos, por onde foi ferida e abatida a alma, até então mais audaz que corajosa e tanto mais fraca quanto mais presumida de si mesma, em vez de confiar em vós como devia. Logo que viu o sangue, bebeu simultaneamente a crueldade. Não se retirou do espetáculo. Antes, se fixou nele. Sem saber, sorvia o furor popular, deleitava-se no combate criminoso e inebriava-se no prazer sangrento. Já não era o mesmo que tinha vindo, mas um da turba a que se juntara, um verdadeiro companheiro daqueles por quem se deixara arrastar. Que mais direi? Presenciou, gritou, apaixonou-se e trouxe de lá um ardor tão louco que o incitava a voltar não só com os que o haviam arrastado, mas a ir à sua frente e arrastando os outros. Mas vós o arrancastes desse caminho com a vossa mão tão forte e misericordiosa, ensinando-lhe que devia colocar toda a confiança em vós e não em si. Mas isto
Foi só muito tempo depois. Nove. Por linhas tortas. Alípio e um roubo. Retinha Alípio, contudo, na sua memória este fato, como remédio para o futuro. Lembro-me de outro caso que lhe sucedeu quando andava em Cartago estudando, sendo já meu discípulo. Estava no foro ao meio-dia, pensando numa declamação que devia fazer como exercício segundo o costume dos estudantes, quando permitistes que os guardas do foro o viessem prender como ladrão. Parece-me que permitistes isto, ó meu Deus, só para que aquele jovem, tão grande no futuro, começasse já a aprender que, ao julgar uma causa, o homem não deve condenar a outro com facilidade e crueldade temerária. Foi o caso que, enquanto ele passeava sozinho diante do tribunal com as tábuas e o estilete, um jovem estudante, o verdadeiro ladrão, trazendo escondido uma machadinha, entrou, sem ele notar, pelas grades que rodeiam a Rua dos Banqueiros e começou a cortar o chumbo. Ouvindo o barulho das machadadas, os banqueiros que estavam em cima começaram a gritar e mandaram prender a quem encontrasse. O ladrão, ao ouvir os gritos, escapou-se e deixou a machadinha porque temia ser apanhado com ela na mão. Alípio, que não o tinha visto entrar, sentiu-o sair e fugir apressadamente. Desejando saber o motivo, entrou no terraço. Ao ver a machadinha, pegou nela e examinava-a admirado, quando chegaram os guardas. Encontraram-no só, segurando a machadinha, cujo barulho os tinha posto alerta. Acorrem, prendem-no e levam-no, gloriando-se diante dos habitantes do foro reunidos, de terem apanhado o ladrão em flagrante. Já o iam entregar à justiça. Mas a lição devia ficar por aqui, porque vós, Senhor, socorrestes imediatamente a inocência de quem éreis única testemunha. Quando o conduziam à cadeia ou ao suplício, saiu-lhes ao encontro um arquiteto encarregado da direção suprema dos edifícios públicos. Ficaram os guardas satisfeitos por encontrarem este magistrado que suspeitava serem eles os autores dos roubos do foro. Agora poderia, enfim, reconhecer por quem eram cometidos. O arquiteto tinha visto várias vezes a Alípio em casa de um senador a quem frequentemente visitava. Reconhecendo, apertou-lhe a mão, afastou-o da turba multa e perguntou-lhe o motivo de tamanha desgraça. Ouvindo o que se tinha passado, mandou àquela multidão tumultuosa que ali estava, ameaçadora e fremente, que o seguisse. Chegaram à casa do jovem que praticara o roubo. Estava à porta um escravo, tão novo ainda que, sem medo do senhor, podia facilmente revelar tudo. Este escravo tinha acompanhado o jovem ao foro. Alípio reconheceu-o e declarou-o ao arquiteto. Este mostrou-lhe a machadinha, perguntando-lhe de quem era. É nossa, respondeu imediatamente o escravo. Interrogado, manifestou o resto. Deste modo, o processo foi transferido para esta casa, ficando confundida a multidão que já começava a triunfar de Alípio. O futuro dispensador da vossa palavra e juiz de tantas causas na vossa igreja, saiu assim experimentado e instruído. 10. 2 amigos. Encontrara eu a Alípio em Roma, onde se ligou a mim por um estreitíssimo laço de amizade e comigo partiu para Milão.
para não me abandonar e para exercer o direito que aprendera mais por vontade dos pais que pela sua. Já por 3 vezes fora assessor e sempre com admirável desinteresse, causando admiração em todos os que antepunham o dinheiro à inocência. O seu caráter foi posto à prova não só pelo atrativo do prazer, mas também pelo aguilhão do medo. No tempo em que servia em Roma de assessor ao tesoureiro-geral da Itália, havia um senador poderosíssimo, a quem estavam sujeitos muitos clientes, uns por benefícios, outros por temor. Segundo costumam os da sua poderosa categoria, quis que lhe fosse permitido não sei bem o que, proibido pelas leis. Alípio opôs-se. Prometeu-lhe um presente. Troçou dele. Recorreu o senador às ameaças. Calcou-as aos pés, com geral admiração de todos os que viam ânimo tão pouco comum e que não desejava como amigo, nem temia como inimigo, um homem tão poderoso, célebre pela grande fama de possuir imensos meios de beneficiar ou prejudicar. O próprio juiz, de quem Alípio era conselheiro, apesar de também se opor às pretensões do senador, não as recusava abertamente e, descarregando toda a possibilidade sobre Alípio, afirmava que só este não lhe permitia, porque, e era verdade, se a cedesse, Alípio demitir-se-ia imediatamente. O amor das letras em Alípio era o único bem que estava a ponto de o tentar. Poderia, com os lucros de pretor, mandar transcrever códices. Porém, sempre que consultava a justiça, deliberava pelo melhor, persuadido de que a integridade que lhe proibia esta ação era muito melhor que o poder que a permitia a ele. Pequeno fato este, mas quem é fiel no pouco, também o é no muito. E de modo nenhum são vãs aquelas palavras que saíram da boca da vossa verdade. Se, pois, não fordes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fordes fiéis nas alheias, quem vos dará o que é vosso? Tal era então este meu amigo, que me amava entranhadamente e que comigo estava para resolver o teor de vida que devíamos seguir. Quanto a Nebrídio, este abandonou a terra natal vizinha de Cartago e até deixou esta cidade onde era muito conhecido. Deixou as ricas propriedades do pai, a casa e a própria mãe, que não o quis seguir, e veio para Milão, só pelo motivo único de conviver comigo no estudo persistente da verdade e da sabedoria. Amante investigador da vida feliz e acérrimo indagador das questões mais difíceis, suspirava e flutuava a par de mim. Eram, pois, 3 as bocas que tinham fome e respiravam de umas para as outras a sua nobreza, esperando que lhes desseis alimento no tempo oportuno. Se desejávamos vislumbrar o motivo por que sofríamos, assaltavam-nos as trevas com todas as amarguras que, por misericórdia vossa, acompanhavam a nossa vida mundana. Afastávamo-nos então, gemendo, e dizíamos: quanto tempo durará este sofrimento? Repetíamos frequentemente estas palavras, mas, apesar de as repetirmos, não deixávamos este teor de vida, porque não víamos nenhuma certeza a que nos pudéssemos segurar se a abandonássemos.
11. Luta da alma em busca da verdade. Admirava-me muito ao recordar diligentemente quão longo fora o período de tempo decorrido após os 19 anos, idade em que começara a arder no desejo da sabedoria, propondo-me, depois de a obter, abandonar todas as esperanças frívolas e todas as loucuras enganosas das vãs paixões. Porém, chegado já aos 30 anos, continuava ainda preso ao mesmo lodo de gozar dos bens presentes que fugiam e me dissipavam. Entretanto, exclamava: amanhã encontrá-la-ei. Oh, a verdade aparecer-me-á com evidência e possuí-la-ei. Fausto virá explicar-me tudo. Oh, grandes homens da academia! Nada se pode conceber de certo para a conduta da vida? Não. Busquemos, pois, com mais diligência, sem desesperar. Nos livros santos já não é absurdo o que parecia absurdo, podendo ser interpretado de um modo diferente e mais aceitável. Fixarei os pés naquele degrau em que meus pais me colocaram quando criança, até encontrar finalmente a verdade manifesta. Mas onde a buscarei? E quando? A Ambrósio falta-lhe tempo para me ouvir e a mim para ler. Além disso, onde encontrar esses livros? Donde e quando os poderei alcançar? E a quem hei de pedi-los? Repartamos o tempo, distribuamos algumas horas para a salvação da alma. Nasceu-nos uma grande esperança. A fé católica não ensina o que supunhamos e incriminávamos com leviandade. Os instruídos nos dogmas olham como um crime supor a Deus delimitado pela figura de um corpo humano. E duvidamos ainda bater para que nos sejam abertas as restantes verdades? Os discípulos ocupam minhas horas da manhã. E que faço das outras? Por que as não consagro a este trabalho? Mas então, quando hei de visitar os amigos mais poderosos, de cujo favor tanto necessito? Quando hei de preparar as lições que os discípulos me pagam? Quando hei de reparar as forças, descansando o espírito da fadiga causada por tantos trabalhos? Pereça tudo isto e deixemos estas coisas vãs e fúteis. Entreguemo-nos unicamente à busca da verdade. A vida é miserável e a hora da morte incerta. Se me surpreender de súbito, em que estado sairei deste mundo? E onde aprenderei o que nesta vida negligenciei saber? Não terei antes de suportar os suplícios desta negligência? E se a morte me amputar e exterminar todas estas preocupações, tirando-me os sentidos? É preciso, portanto, examinar também este ponto. Mas longe de mim que tal suceda. Não é supérfluo nem vão o estar por todo o mundo difundida a fé cristã, tão grandiosa e tão elevada,
Nunca se teriam criado, por poder divino, tantas e tão grandes maravilhas para o nosso proveito se, com a morte do corpo, se consumasse também a vida da alma. Por que tardo, pois, em abandonar as esperanças do mundo, para totalmente me dedicar à busca de Deus e da vida bem-aventurada? Mas espera, os bens terrenos também são agradáveis. Possuem não pequenas doçuras. Não devemos, por isso, apartar deles inconsideradamente a nossa inclinação, pois seria vergonhoso voltar de novo a eles. Olha quão pouco falta para alcançar um cargo honroso. Que mais tenho a desejar? Tenho em abundância amigos poderosos. Sem necessidade de me apressar mais, podia já ser, ao menos, presidente de um tribunal e casar-me com uma moça que possuísse alguma fortuna, para não sobrecarregar os nossos gastos. Seria este o limite do meu desejo. Muitos homens importantes e dignos de imitação entregaram-se, apesar de casados, ao estudo da sabedoria. Ao dizer isto, enquanto os ventos alternavam e impeliam o meu coração para um e outro lado, o tempo fugia e eu retardava em converter-me ao Senhor. Adiava de dia para dia o viver em vós, sem, contudo, diferir o morrer todos os dias em mim mesmo. Desejando a vida feliz, temia buscá-la na sua morada. Procurava-a fugindo dela. Julgava que seria extremamente desgraçado se me privassem dos braços de uma esposa. Não pensava ainda no remédio da vossa misericórdia para curar tal doença, porque nunca fizera a experiência. Pensava que a castidade era fruto das próprias forças e persuadia-me que não as tinha. Sendo tão nécio, não sabia que, como estava escrito, ninguém pode ser casto se vós não lhe concedeis forças. Sim, vós as daríeis a mim, se com gemidos internos ferisse os vossos ouvidos e com fé firme descarregasse em vós todos os meus cuidados. Doze. Matrimônio e castidade. Alípio opunha-se bastante ao meu casamento, afirmando que, se o fizesse, jamais poderíamos viver juntos, com segura tranquilidade, no amor da sabedoria, como já de há muito tempo desejávamos. Ele era de tal modo castíssimo que causava admiração porque, ao entrar na juventude, experimentara o prazer carnal, mas não ficara preso a ele. Tinha-se arrependido, desprezara-o e depois vivia já em perfeita continência. Resistia ali eu, porém, argumentando com os exemplos dos que, desposados, cultivavam a ciência, bem merecendo de Deus e guardando fidelidade e amor aos seus amigos. Mas estava bem longe dessa grandeza de alma. Acorrentado à enfermidade da carne, arrastava com mortífero prazer a minha cadeia, temendo que se quebrasse.
e afastava as palavras deste bom conselheiro como um doente que, ao lhe tocarem na ferida, repele a mão que liberta e cura. Além disso, a serpente falava por meu intermédio ao próprio Alípio para o enlaçar, estendendo no seu caminho, por meio da minha língua, suaves armadilhas, a fim de que seus pés inocentes e livres nelas ficassem embaraçados. Admirava-se de que eu, a quem tanto estimava, estivesse de tal modo preso ao vício da volúpia, a ponto de afirmar, sempre que disputávamos sobre tal assunto, ser-me de todo impossível levar vida casta. Ao vê-lo assim admirado, defendia-me, dizendo que havia grande distância entre o prazer que ele experimentara rápida e furtivamente, prazer de que dificilmente se recordaria e, por isso, sem custo nenhum, com facilidade desprezava, e os meus deleites costumados, aos quais, se juntasse o título honesto de matrimônio, já não haveria motivo para se admirar de que eu não pudesse desprezar tal teor de vida. Depois disto, começou Alípio também a desejar o matrimônio, vencido não pela paixão do prazer, mas da curiosidade. Dizia desejar saber que felicidade era essa, sem a qual a minha vida, que tanto lhe agradava, não me parecia vida, mas sofrimento. O seu espírito, liberto desta cadeia, ficava estupefacto perante a minha escravidão. Da admiração passava ao desejo da experiência, para depois descer à realização. Ia assim despenhar-se talvez na mesma escravidão que o fazia espantar, pois queria fazer um pacto com a morte. E a quem ama o perigo, nele cairá. Só superficialmente nos interessava, tanto a ele como a mim, a beleza conjugal que há nos deveres do matrimônio e na educação dos filhos. O que em grande parte e com violência me prendia e torturava era o hábito de saciar a insaciável concupiscência. Pelo contrário, a ele era a admiração que o arrastava ao cativeiro. Tal era o nosso estado até o momento em que vós, ó Altíssimo, que não abandonais o nosso barro, viestes compassivamente, de modo admirável e oculto, em socorro dos infelizes. 13. O pedido de casamento. Entretanto, instavam sem descanso para que me casasse. Já tinha feito o pedido de casamento e recebido boas promessas, ajudado sobretudo por minha mãe, que o fazia com o fim de me ver regenerado, depois do matrimônio, na água salutar do batismo. Minha mãe alegrava-se de me ver cada vez mais apto para o receber, notando que na minha fé se realizavam os seus votos e as vossas promessas. Vós nunca lhe quisestes revelar, em visão, nada do meu futuro casamento, apesar de, a meu pedido e desejo seu, vou-lo pedir todos os dias, com fortes clamores do coração. Ela viu umas imagens vãs e fantásticas, aonde o ímpeto do espírito humano arrasta, quando anda preocupado. Contava-me isto, não com aquela confiança com que costumava, quando realmente vos manifestáveis, mas com desprezo, pois afirmava que, por um palpite que não sabia explicar com palavras, distinguia entre as vossas revelações
e os sonhos da sua alma. Apesar de tudo, instava-se pelo casamento e pediu-se a mão da jovem. Faltavam-lhe, porém, quase 2 anos para chegar à idade núbil. Mas, como ela agradava, ia-se esperando. XIV. Projeto desfeito. Éramos muitos os amigos que trazíamos o espírito agitado. Falávamos com aborrecimento dos dissabores tumultuosos da vida humana. Já quase tínhamos resolvido viver sossegadamente, retirados da multidão. Tínhamos projetado aquele sossego deste modo: se alguma coisa possuíssemos, juntá-la-íamos para uso comum, combinando formar de tudo um só patrimônio, de tal forma que, por amizade sincera, não houvesse um objeto deste, outro daquele, mas de tudo se fizesse uma só fortuna, sendo tudo de cada um e tudo de todos. Parecia-nos que se poderia reunir na mesma sociedade cerca de 10 homens. Entre nós contavam-se alguns ricos, sobretudo Romaniano, meu conterrâneo e amigo íntimo desde tenra infância, a quem então grandes cuidados de negócios haviam arrastado à corte imperial. Era ele o que mais instara por este projeto e o que mais tinha autoridade para o persuadir, porque as suas enormes riquezas eram superiores às dos outros. Pareceu-nos bem que 2 de nós, cada ano, como administradores, tratassem de tudo o necessário, ficando os outros em paz. Mas quando se começou a pensar se as mulheres que uns já tinham e eu desejava ter o permitiriam, desfez-se em nossas mãos todo aquele projeto que tão belamente imaginamos. Arruinou-se e teve de se rejeitar. Daqui enveredamos de novo para os suspiros e gemidos, seguindo pelos caminhos largos e trilhados do século, porque muitos eram os pensamentos no nosso coração, porém os vossos desígnios permanecem eternamente. Por causa desses desígnios, vos rieis das nossas resoluções, impreparáveis as vossas, para nos dardes o alimento no tempo oportuno, abrirdes a vossa mão e, enfim, encherdes as nossas almas com a vossa bênção. XV. Cativo do prazer. Entretanto, os meus pecados se multiplicavam. Sendo arrancada do meu lado como impedimento para o matrimônio, aquela com quem partilhava o leito, meu coração, onde ela estava presa, rasgou-se, feriu-se e escorria sangue. Retirara-se ela para a África, fazendo-vos voto de jamais conviver com outro homem, e deixando-me o filho natural que dela tivera. E eu, miserável, não imitei esta mulher. Impaciente da dilação, porque só depois de 2 anos receberia a que pedir em casamento, e porque não era amante do matrimônio, mas escravo do prazer, procurei outra mulher, mas não esposa, para assim manter e prolongar intacta, ou mais agravada, a doença de minha alma, patrocinado pelo mau hábito que perduraria até a vinda do reino matrimonial.
Não sarara ainda aquela chaga, aberta pelo corte da primeira mulher. Mas, após a inflamação e após a dor pungentíssima, a ferida gangrenava, doendo-me de um modo mais frio, mas mais desesperado. Sob a asa de Deus. Louvor e glória a vós, ó fonte das misericórdias. Eu, tornando-me mais desgraçado, e vós, cada vez mais pertinho de mim. Sem eu saber, vossa mão direita, que me havia de arrancar da lama e lavar-me, estava mesmo junto de mim. Só o temor da morte e do vosso futuro juízo, que, através das várias doutrinas, nunca se retirou do meu peito, me convidava a sair do abismo tão profundo dos prazeres carnais. Disputava com Alípio e Nibrídio, meus amigos, sobre o fim dos bons e dos maus, declarando que Epicuro, no meu conceito, teria recebido a palma. Se eu não acreditasse que, depois da morte, continuava a vida da alma e havia o juízo dos méritos, coisa que Epicuro negou. Perguntava o motivo por que é que não seríamos felizes, ou que mais buscaríamos se fôssemos imortais e vivêssemos em perpétuo gozo corporal, sem receio algum de o perder. Ainda ignorava que esta pergunta era fruto da minha grande miséria. Assim, imerso no vício e cego, não podia pensar na luz da virtude e da beleza que os olhos da carne não veem, e só o íntimo da alma distingue. Na minha miséria, nem sequer considerava de que manancial brotava este gosto de tratar deliciosamente destes assuntos vergonhosos com os amigos. Sem estes não poderia ser feliz, por maior que fosse a afluência de prazeres carnais, segundo o desejo da sensualidade que então possuía. Sim, amava estes amigos, mas com desinteresse. Por sua vez, sentia que eles igualmente me amavam. Oh, caminhos tortuosos! Ai da alma audaciosa que se afastou de vós, na esperança de possuir algum bem melhor. Quer se vire ou revire para trás, quer se volte para os lados ou para diante, tudo lhe é duro. Só vós sois o descanso. Só vós nos assistis e libertais de erros deploráveis, mantendo-nos no vosso caminho, consolando-nos e dizendo: correi e guiar-vos-ei, conduzindo-vos até ao fim, e aí vos hei de manter.